Facilita nossa vida. E por falar em facilitar a nossa vida, acabou que quarta-feira virou quase que o dia da nossa terapia coletiva, né, Batista? Porque verdade. Já tem aí 4 quartas-feiras seguidas que nós estamos falando sobre comportamento, e aí hoje coincidiu, foi por puro acaso, que... Qual é a data de hoje, Batista? 31 de julho de 2019. O que é que se comemora hoje, Batista? O dia do orgasmo. Uau! Aumenta esse som, Batista. Começamos bem, não é? Porque... Claro que eu não vou ficar aqui, porque não fica nem bonito, não pega bem, eu e o Batista conversando sobre o dia do... Exatamente. O dia do orgasmo. E é por isso que a gente convidou queridas amigas que estão aqui para conversar com a gente, e que eu fico muito feliz em recebê-las mais uma vez, e que a partir de agora eu vou apresentar. Boa tarde, minha querida Jaqueline Ferraz, seja mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aqui, ainda mais no dia de hoje, o dia do orgasmo. A Alessandra Lima veio me dizer que é a primeira vez que vem aos estúdios. Eu tô impressionado com isso. Não, na nova sede, né? Então, não tinha vindo aqui ainda, Sandra? Ainda não. Sério? Seríssimo. E você acha isso bonito? Não. Ah, tá. Porque pra gente não é. Porque no outro estúdio você era muito mais regular. Quer dizer, eu tive que esperar o dia do orgasmo pra tê-la aqui no programa. Pois é, a gente precisa rever esses conceitos, né? E esse tempo, né? Acho bom. É uma questão de tempo. E está aqui conosco também essa querida, que é a Luciana Marangon. Falei correto agora, não foi, amiga? Acho que todo mundo erra, né? De primeira. É normal. Amiga, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É a primeira vez, né? Eu quero agradecer o convite pra gente falar de um assunto importante, né? De forma leve. Sim, né? Com certeza. E que todo mundo gosta de falar. Claro. Exatamente. Na verdade, eu nem sei se todo mundo gosta de falar, porque eu quero começar justamente, né, dentro dessa pegada, né? Por que é uma coisa, digamos assim, um elemento da vida humana, mas que a gente ainda tem dificuldade de abertamente conversar, especialmente com as pessoas com quem a gente deveria ter essa intimidade, né? Mas antes disso, Sandra, me explica como é que é essa história, porque as pessoas podem pensar que a gente está brincando e que a gente criou essa data hoje só para reunir vocês. Não é verdade. Existe oficialmente uma data internacional do orgasmo? Existe, né? É o dia de hoje, dia 31, e ela surgiu na Inglaterra a partir de pequenas reuniões que havia, onde já se discutia questões pertinentes à sexualidade, mas se tornou uma iniciativa dos sex shops, na intenção de promover mais vendas, de aquecer o comércio voltado para a questão da sexualidade. Sim. Mas não deixa de ser também uma data, um dia que traz uma questão política de discussão, porque nos permite, como agora, estar aqui discutindo um tema que é tão importante e que é muito tabu ainda, que as pessoas têm muita dificuldade de falar, né? Então, apesar de ter surgido a partir de um interesse comercial, não deixa de ser também uma data que nos proporciona falar de questões tão importantes e que são tão negligenciadas. Quer dizer, na verdade é um dia para se discutir, principalmente, né? Essa questão. Exato. A sua opinião, por que a gente ainda tem tanta dificuldade em conversar sobre isso? Especialmente conversar com as pessoas que privam da nossa intimidade. A questão da sexualidade, por si só, ela já é tabu historicamente, né? A gente tem aí toda uma construção histórica, social, que meio que determina, muitas vezes, o comportamento masculino e feminino diante da sexualidade. Então, a gente poderia falar aí muito sobre como isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Mas é um tema tabu porque envolve uma série de questões, inclusive de criação, das próprias coisas que a sociedade impõe como comportamento, questões culturais. Então, é um tema difícil, né? Quando a gente fala da sexualidade, existe aí essa coisa assim, se eu falo do que eu penso, eu posso ser questionada, do que eu desejo, eu posso ser questionada, mas por que deseja isso? Onde aprendeu isso? Porque a gente ainda é herdeiro de um comportamento numa sociedade muito machista, né? Então, principalmente se a gente pensar na questão das mulheres, porque o homem foi criado com uma sexualidade mais livre, empurrado para a sexualidade. Nós temos um histórico onde nós fomos
seguradas, né? Onde a gente foi travada. As mulheres. As mulheres. Então, assim, tem toda uma questão que passa por virgindade, por número de parceiros, por uma série de coisas que vai tornando mais difícil falar disso. O que é extremamente paradoxal, porque se você pensar que você divide a cama com alguém, que é o nível máximo de intimidade que você pode chegar, claro, né? E você não ter coragem de verbalizar ou de questionar ou de conversar com aquela pessoa sobre algo que vai lhe dar prazer, que vai ser bom para a relação, então é bem paradoxal, mas a gente vive isso o tempo todo, né? A gente que está na clínica, que está ouvindo pacientes, a gente sabe que é uma questão muito complicada, muitos relatos até de mulheres que não sabem o que é orgasmo, né? As meninas vão falar melhor sobre isso, sobre as estatísticas. Então, assim, é importante, momentos como esse aqui, por mais que a gente brinque, que a gente relaxe, é importante falar, porque muitas pessoas talvez vão conseguir reconhecer nas nossas falas aqui situações que podem ser rompidas, né? E é interessante, já que você que trabalha com a parte de clínica médica, especificamente, né, a parte de ginecologia, é aquilo que a Alessandra pontuou, já que nós estamos já falando da mulher, porque essa questão da problemática, né, do orgasmo é muito mais difícil, né, para a mulher, especialmente aqui, né, no Ocidente e tal, culturalmente falando, né? E muitas vezes a mulher tem dificuldade de conversar com o parceiro, mas conversa com a amiga, conversa com a pessoa, né, mais próxima, conversa com a sua médica de confiança. Você ouve muitos relatos ligados a essa dificuldade, Jaque? A questão da sexualidade bate na grande maioria dos problemas ginecológicos. Ah, é? Porque a sexualidade é desenvolvida desde o nascimento. O relacionamento com a mãe, a amamentação já é um ato de desenvolver essa sexualidade, né? Sim. Mas se ela tem a vida inteira aquela criação muito castrada, muito uma formação religiosa muito rígida, então ela se bloqueia de muitos aspectos. E essa parte, quando parte para um casamento, um relacionamento a dois, ela já está tão bloqueada que ela não se permite conversar. Aquilo ainda é um tabu. E quando conversa com uma amiga, é de uma forma meio truncada. Tá bem? Por falta até de informação. Sim. Então, geralmente, a gente vê que a dificuldade maior dessas pacientes é que elas não se olham, não conhecem o próprio corpo, não sabem quais são as áreas do corpo mais sensíveis, né? E elas nunca se tocaram, o nome masturbação é um tabu. É um palavrão. É um palavrão. Eu acho que é até um nome muito pesado. A gente podia ter inventado um nomezinho mais leve, né? É assim. E tanto porque tudo que termina com "ão" é intenso, né? E aí eu sempre digo assim, a autoestimulação, tudo, o lógico. autotoque. Porque eu digo sempre às minhas pacientes que vêm com essa queixa, se você não sabe o que lhe agrada, como é que você vai ensinar a sua parceria a estimular do jeito que você gosta? É interessante. E na maioria das vezes os casais têm essa dificuldade porque no caso do homem, ele também não tem uma formação para conhecer o corpo da mulher, ele não sabe quais são as zonas mais sensíveis, ele não sabe como a mulher gosta de sentir prazer. E um dado que a gente traz é que 80% das mulheres no mundo só sentem um orgasmo intenso com estimulação do clitóris. Apenas 20% das mulheres é que tem um orgasmo com a penetração. Entendi. E o homem acha que as mulheres têm o orgasmo 100% das vezes com a penetração. Então acha que relação que é aquilo que tem que acontecer. Se não houve, não adianta, né? Luciana, ela é psicóloga e é terapeuta ocupacional. Não, sexual. Sexual. Eu falei o que? Ocupacional, gente? Ocupacional. Ato falho, viu, amigo? É que eu tô me ocupando muito desse assunto. Estou trabalhando demais, tem que gozar. Mas assim, Lu, a intimidade, né? Lu, aquilo que Jaque colocou, na sua experiência, né? No geral, você percebe que os homens, eles não têm essa preocupação, eles não se preocupam com o orgasmo feminino? Ou é um exagero dizer isso? Não é que eles não se preocupam, né? O homem já inicia a relação sexual preocupado em ele ser o tempo todo viril, funcionar e ele dar prazer à mulher, né? Entendi. E existe, o que acontece é que existe a falta de diálogo entre o casal. A mulher não diz se tem orgasmo ou não, se ela tá gostando daquilo, se é daquela forma que ela sente prazer. Ele não tem como saber. E muitas mulheres mentem, né? E ele não procura saber. Então, às vezes ela diz que sentiu, ou então o orgasmo é só clitoriano, às vezes não é com a penetração, né? Mas ela não sabe nem dizer aquilo. Sim. Né? Então, ele não tem como saber. E o que eu pego muito no consultório, as relações ficam
vão se desgastando a ponto de chegar no consultório e você pergunta, você já se tocou, você conhece seu corpo? Não. Ele não tem como saber. Se ela não conhece aonde sente prazer, como é que ele vai conhecer? Então, como é que ele vai saber? Né? Então não tem como saber, né? Então as mulheres, elas têm muita vergonha de dizer aquilo. E a gente também não pode deixar de lado que o orgasmo é uma parte da relação sexual, claro, né? É o clímax, vamos colocar assim. Mas a relação sexual envolve muita coisa, sim, né? E a relação sexual é prazerosa em várias situações. O corpo te dá prazer em vários lugares, né? O orgasmo é a conclusão de tudo e se cria muita expectativa de um orgasmo maravilhoso, né? De uma coisa viagem na galáxia. Que se vê muitas vezes em filme pornô, que é aquela coisa. E às vezes não é assim. E às vezes teve mulher que teve orgasmo e não sabe dizer se aquilo que ela teve é orgasmo. Eu senti alguma coisa, não sei se é isso. Vou pesquisar no Google. O que a gente vê hoje, às vezes, muito no consultório, o paciente que chega, que comenta que não tem orgasmo e tudo, e aí vai ver, às vezes é hormonal, às vezes não, o mínimo é hormonal. 13% só das mulheres tem problema físico ou queda de hormônio, isso, que não sim, permite. O resto é tudo psicológico, é Uau, emocional. A maioria das vezes, né? 50% das mulheres nunca atingiram o orgasmo. É muito alto, nunca atingiram o orgasmo. Às vezes tem 20 anos de casada, 50 anos de idade, o que for, elas nunca atingiram, não sabem aquilo. Então passaram uma vida inteira mentindo, como é que é isso? Não é ou omitindo, ou não... Não é nem mentindo ou omitindo. Eu acho que ela nunca teve aquela sensação, então ela não sabe dizer. E às vezes ela é castrada, às vezes pelo parceiro, pela criação que teve, por vergonha de dizer o que quer, como se sente, né? Vergonha mesmo. E de procurar ajuda, né? De dizer pra ela precisa de ajuda. Às vezes o ginecologista é um ponto, né? Pra ela poder se abrir, mas às vezes o ginecologista não pergunta. Ela tem vergonha de falar também. Então elas começaram a perceber agora, talvez. Tem paciente que chega lá de 20 anos que não sabe, de 50 anos que não sabe. Por que a mulher procura mais que o homem? Você colocou essa questão de que pro homem, se ele tem uma ereção, se ele consegue penetrar e se chega até o final, pronto, cumpri meu papel, entendeu? Sou um garanhão, é o suficiente, foi bom pra mim, então foi excelente pra você, então a gente fica conversado. Os homens não têm essa dificuldade, assim, em relação à terapia, essa dificuldade, a não ser que seja realmente por uma questão física, assim, uma questão de impossibilidade física, ou homens e mulheres procuram com a mesma intensidade uma terapia em função dessa necessidade, Luciana? Não, a mulher procura mais. Muito mais, o homem, né? Procura bem menos. O homem vai mais por uma disfunção sexual. Ele não tá conseguindo manter a ereção, então ele tá perdendo, ele procura. E mesmo assim é difícil. Sim. Alguns começam a fazer e abandonam a terapia, né? Ou então vão em função de que a esposa procura primeiro e ele precisa ir também. É uma parceria a relação, né? Então ele vai, mas a procura é maior da mulher. Né, por uma necessidade dele, e ela coloca às vezes a responsabilidade muito nela. Ela acha que a culpa é dela, a relação tá ruim, é uma culpa dela. Então ela vai procurar para que ela resolva. E a relação é um conjunto, então não é só ela que tem que resolver, é os dois, é o casal, né? As coisas têm que ser boas pros dois. Não pode só ele querer dar prazer ou ela querer que ele dê prazer. O prazer é mútuo, um tem que satisfazer o outro, né? Tem no Instagram, a gente montou num grupo no Instagram chamado Consultório Aberto, que na verdade começou de brincadeira, mas que acabou ficando muito sério pela quantidade de pessoas que estão lá e procuram. E o que eu percebo, a grande maioria das pessoas que reclamam ou tipo assim, que acreditam que a coisa tem que ser melhorada, são as mulheres. Eu não recebo reclamação alguma dos homens, e tem muitos homens lá na conta, mas as mulheres sempre dizem, o meu casamento perdi o interesse, né, assim, sexual no meu casamento, eu estou mantendo porque é importante, mas eu não sinto mais nada, tá, o que fazer. Por que sempre, meninas, é a mulher que toma essa iniciativa, né, de querer corrigir, de querer consertar, de querer refazer o processo como um todo? Por que o homem não se preocupa tanto com isso? Ou se pelo menos se preocupa, ele não manifesta isso? Eu acredito que o homem viva hoje numa acomodação no que diz respeito à sexualidade. Como a gente tem aí há alguns anos uma transformação desse comportamento e dessa postura da mulher na sociedade, que passa a se conhecer mais, que passa a conhecer, inclusive quando Jaqueline fala das conversas que elas têm entre si, né?
começa a ter uma liberdade sexual maior. A gente sabe que hoje, antigamente a gente tinha mulheres casadas de muitos anos que tinham um único parceiro que era o marido. A gente sabe que essa realidade mudou, né? Então hoje a mulher, ela tem mais consciência do que é passível de dar prazer a ela, né? Então ela identifica muito mais fácil quando ela está num casamento que não traz uma satisfação sexual. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pontuar, quando a gente fala inclusive o fato de ser a mulher que busca, a mulher que hoje procura mais, né? Existe uma impossibilidade desse diálogo e isso se justifica muito pela nossa cultura machista, porque ainda que a mulher conheça seu corpo, se masturbe, tenha o hábito de buscar novidades, né? Existe uma barreira que é comunicar a esse homem, porque uma vez que eu digo a ele que do jeito que está sendo feito não está bom, existe um subentendido aí de que ele não é competente sexualmente. E que de repente ele pode me trocar por outra, ou que ele acha que é melhor acabar. Exato. O meio de ficar sozinho muitas vezes impulsiona isso, né? O que a gente vê muito hoje? A mulher se conhece, se liberta, mas ela não consegue, inclusive, reformar essa sexualidade dentro da relação e vai buscar outras relações, ou casado ou se separando, né? Sim. Então, se conhecer é fundamental, mas é importante também que consiga estreitar esses laços de diálogo com o parceiro, para que isso consiga ser comunicado sem problemas, porque a gente tem até situações, por exemplo, onde a mulher assiste um filme, pesquisa na internet, porque hoje a informação está aí para todo mundo, descobre uma novidade, se ela traz isso para a cama, ela é questionada, mas onde você aprendeu isso? Né? Então, existem barreiras que tá para além desse conhecimento físico do corpo, embora a gente sabe que isso é importante, mas tem algumas coisas que precisam ser quebradas na relação para que essa conversa consiga ser fluida, sem cobrança, sem briga, porque muitas vezes se transforma em briga e problema. Ai, que coisa boa. Gente, olha, realmente, o orgasmo é rápido, mas a conversa é longa. E eu vou ter que fazer um intervalo agora. Na volta, eu quero que Jaqueline venha falando sobre essas questões físicas, do que do ponto de vista realmente do corpo pode impedir que isso aconteça, para que a gente possa, né, contemplar aqui os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Eu tenho um recado nesse Batista perfumado. Exatamente. E daqui a pouco a gente volta, viu? Tem mais orgasmos daqui a pouco, depois do intervalo. De tudo na tarde. Tô roxa! Batista, isso não é na nossa trilha, Batista. E se você tá lembrando... Não, o tema requer uma trilha sonora especial. É porque, pra quem não se lembra, Batista fazia o Love Night. E era um sucesso tão grande nos motéis, você não tem noção. E o pessoal do motel ficava ligando pra cá e dizia: Jonathan, fala a hora de novo, Jonathan. Tá chovendo aí embaixo? E ele não entendia e ficava fazendo o povo, entendeu? Ser feliz lá no motel. Era o rei dos motéis. Uau. Jonathan Batista. Mas aí acabou esse tempo, ele hoje é outra pessoa. É, verdade. Gente, olha, sobre esse tema, hoje, dia 31 de agosto, é o dia... De julho? O que eu tô em agosto? Festival de Inverno, tá vendo aí? 31 de julho é o Dia Internacional do Orgasmo. E pra gente discutir esse tema que é tão importante, eu convidei aqui a doutora Jaqueline Ferraz, ela que é médica ginecologista, Luciana Marangon, que é psicóloga e terapeuta sexual, e nossa querida Alessandra Lima, que é psicóloga especializada em família e relações conjugais. E antes do intervalo, e quem perdeu até aqui pode voltar aí no Facebook, Adão Albuquerque, tá tudo gravadinho, e também aqui na Batista tá gravado na nossa programação. A gente discutia sobre essa questão dos estereótipos, essa questão das dificuldades de falar sobre o tema, e eu fiz uma provocação e peço agora que a doutora Jaqueline nos fale do ponto de vista físico, o que é que pode impedir particularmente o orgasmo no caso das mulheres, doutora? Tirando a parte emocional, que é muito importante, nós temos algumas alterações que vão dificultar a pessoa chegar ao orgasmo. Primeira delas é uma infecção ginecológica. Sim. Paciente que tem um corrimento, que ela sente ardor na relação, dor, ela vai ter uma dificuldade muito grande, né? Claro. Um processo inflamatório também vai dificultar, porque a pessoa vai sentir dor e aquilo vai bloquear todo aquele clima da relação.
né? Outro fator são as alterações hormonais que contribuem para a dificuldade de ter relação, né? Em relação à idade, você fala, ou não necessariamente? Idade, não necessariamente, porque na mulher jovem, ela pode também ter alterações que baixem a produção de testosterona, né? E Sim. isso dificulte o orgasmo. Na mulher na menopausa, essa produção de estradiol e de testosterona é bem reduzida. A mulher Entendi. para de produzir esses hormônios com a intensidade que vinha produzindo, e isso dificulta muito. Tanto a lubrificação, o desejo, a excitação e até chegar ao orgasmo, tá? Porém, a gente tem que ressaltar que mesmo essas pacientes na menopausa ou que têm alteração hormonal, se elas forem bem estimuladas por sua parceria, se tiver num relacionamento bom, elas podem, com uma certa dificuldade, chegar ao orgasmo, tá? Porém, não é o que a gente vê normalmente. Junta a parte emocional com essas alterações físicas. O paciente que sofreu um abuso sexual, ela pode ter algumas alterações orgânicas, físicas, de contração da musculatura vaginal, que a gente chama de vaginismo, que vai impossibilitar até ela ter uma relação prazerosa. Tá? E alguma malformação a nível de vagina, né? Pacientes que tenham uma infecção urinária também vai dificultar, porque vai doer, né? Então são vários fatores. E nas mulheres que têm uma gravidez também diminui um pouco essa produção hormonal, essa sensibilidade vai dificultar pela própria barriga e tudo isso aí às vezes fica um pouquinho mais dificultado. Mas para essas questões físicas, praticamente todas têm solução. Tem, com certeza. Porque a gente tem que primeiro fazer uma avaliação ginecológica, identificar essas alterações, corrigi-las para melhorar essa situação das pacientes. Mas principalmente, a queixa principal é ardor na relação, é uma infecção ginecológica que precisa ser tratada para ela querer ter relação de novo. Claro. O paciente geralmente corre da relação, que nem o diabo corre da cruz. Não tem interesse nenhum que isso aconteça. Exatamente. A gente estava aqui conversando, a gente tem o nosso WhatsApp no telão que o pessoal fica mandando perguntas. E eu achei interessante que uma ouvinte, quando soube que a gente estava discutindo aqui o tema, ela disse: olha, eu tenho vergonha disso, eu vou sair de fininho. E a gente ficou aqui, né, comentando que se de repente eu não posso ouvir uma conversa da qual eu não estou fazendo parte, só estou ouvindo, porque isso me traz constrangimento, imagine como é que deve ser isso, não é, digamos, na sua vida interpessoal. Você, Luciana, em particular, por que a mulher tem essa dificuldade, né, de falar tanto sobre isso e o homem parece que não se importa com essa questão, ele conversa com mais naturalidade? Foi o que a Alessandra falou, né? Vem de uma criação, né? Uma criação muito repressora, de que o homem pode falar tudo, o homem pode ter mais liberdade sexual e a mulher não. Então ela fica aprisionada no que ela pode comentar. Então ela às vezes comenta com a colega, às vezes nem com a colega, com a mãe não explica, dentro da família não tem, né? Um diálogo sobre sexualidade, sobre relações sexuais. Então ela cresce e se relaciona com isso. Então a gente se depara muito no consultório de que ela não tem liberdade, ela tem vergonha mesmo de falar, né? Do que é o orgasmo, de que onde ela sente prazer, de como ela gostaria que fosse, tudo de uma repressão mesmo. E aí, mesmo que ela vá, como você disse, ela tá ouvindo, né, e dela ela sente vergonha. Imagina sentar e falar para alguém que ela não tem intimidade, mesmo sendo uma profissional que está acostumada a ouvir aquilo. Sim. E ela se sente incomodada, até que você comece ali aos poucos, tirando isso, mostrando para ela que isso é natural, que é normal você ter vontade, querer sentir aquilo também e se permitir sentir aquilo, né? Que é natural de todo mundo tem vontade. Claro. É algo natural. Então ela começa a se permitir, mas tem muita dificuldade. Tudo relacionado a uma criação, a não ter liberdade, às vezes casa muito cedo, ou mesmo dentro de um casamento ela não tem um diálogo aberto com o parceiro, ela não pode falar. Se ela trouxer coisas novas, ele quer saber, como a Alessandra disse, da onde vem isso, por que você começou com isso. Isso às vezes gera um transtorno dentro da relação. Da forma que está sendo conduzida é o suficiente, tá bom. Então não vamos começar a mexer muito nisso, né? Entendi. Tanto que a gente nem trata, não leva muito para o consultório algo que está no natural. Tem paciente que nunca teve um orgasmo e isso não é um problema para ela, né? Ela se sente bem naquela relação, não tendo. Então tá tudo bem. A gente vai começar a trabalhar essa paciente trazer aquilo como um problema, né? Eu quero ter um orgasmo, eu quero sentir um orgasmo e a gente vai tratar isso na terapia sexual, né? O que a gente precisa deixar claro é que, como o Jaqueline falou, há várias questões que são
físicas, fisiológicas, né? Mas tem muita paciente chegando no consultório com uso de testosterona na tentativa de que ela tenha, né, um orgasmo, de que ela consiga. E muitas não conseguem. E o que a gente percebe é que às vezes ou fica frustrada ou continua às vezes utilizando por conta própria ou um tempo, e a gente começa a perceber outras questões, né? Que ela tem, às vezes, um uso exagerado de testosterona, queda de cabelo, mudança de voz, o clítoris cresce, né? Então tudo isso influencia. E ela continua não atingindo o orgasmo que ela tanto quer. Né? Entendi. Porque ela precisa entender que aquele problema já saiu do físico, não é aquilo, é emocional, e ela precisa entender que é necessário ela começar a desconstruir tudo aquilo que ela tinha, né? E se permitir, às vezes não é só o toque, se conhecer, é uma mudança geral, né? Quer dizer, na verdade, o problema não está no corpo, tá na cabeça. O problema está na cabeça, e é assim que ele tem que ser tratado. Uma coisa que eu não tenho autoridade nenhuma para falar e que a gente lê e também não sabe qual é a fonte, como a amiga minha diz, a fonte é Ariel 12. Fonte Ariel 12, não sei de onde vem. E também não sei se há estatística em relação a isso, mas eu quero fazer essa provocação. É que talvez por essa incapacidade que muitos homens têm de levar as mulheres ao orgasmo, muitas delas têm procurado outras mulheres. Alessandra, isso existe? Qual é essa fonte? Olha só, interessante. É interessante. Mas não há essa discussão assim? Tem. E é interessantíssimo você tocar nisso pra gente desmistificar um pouco isso. Porque quando você fala assim, dessa coisa do homem levar a mulher ao orgasmo, aí já tem toda uma ideia de que o homem é responsável por isso aí. Olha eu reforçando a coisa. Reforçando a coisa, exatamente. Ainda bem que a gente tá aqui pra quebrar isso. Lógico, né? Me dá uma cacetada. Porque assim, essa semana, inclusive, eu escutei de um paciente meu em clínica, uma coisa muito interessante sobre isso, que ele fala que a única frustração sexual que ele tem é quando ele não consegue levar a mulher ao orgasmo. Uau. E isso foi ótimo pra gente poder discutir, inclusive assim, eu trouxe pra ele situações em que ele pode estar, por exemplo, tendo relação sexual com uma pessoa que tem toda uma constituição sexual traumática, que parte de abuso, de um estupro, ou até de uma primeira relação sexual muito insatisfatória, porque existe toda uma expectativa em torno dessa primeira relação. Então, não necessariamente a competência e a virilidade, a masculinidade dele vai levar essa mulher a esse orgasmo, porque isso não é dele. O orgasmo do outro é um domínio que não é da gente, é do outro. É a competência do outro. Do outro. Então, é lógico que a gente fala, se a gente fala de relação sexual, a gente fala de parceria, claro, e a gente fala de possibilidades, de conversa, de troca, de uma série de coisas. Mas é importante não só que a pessoa conheça o seu próprio corpo, conheça inclusive a sua sexualidade, porque, por exemplo, a gente tem situações de mulheres, escuto isso também recorrente em consultório, na clínica de casais que estão juntos há muito tempo e que a mulher nunca conheceu um orgasmo, veio conhecer através de uma massagem tântrica, de uma masturbação, né? Então, a gente precisa primeiro desmistificar, só que como a gente tem essa cultura que reforça o tempo todo a ideia de que é o cara, né, que faz isso, ou que é a mulher que vai fazer isso, então a gente precisa desmistificar isso e entender que o orgasmo, ele passa primeiro por mim, pelo meu nível de satisfação comigo, pela minha autoestima, pela minha capacidade de conhecer o meu corpo. E lógico, se não fosse assim, não existiria orgasmo com masturbação. Né? Então a gente não necessariamente precisa do outro para isso. A gente precisa primeiro entender em que contexto a minha sexualidade acontece para que ela possa ser satisfatória e compartilhada com o outro. Muito bem. Jaqueline, me diga uma coisa, na sua formação e opinião e na nossa conversa aqui muito à vontade, o que seria um orgasmo ideal? Uau! É aquele que lhe proporciona um bem-estar, né? Como a Luciana falou, às vezes a mulher está num relacionamento, tem uma relação sexual que não chega a ter aquele prazer explosivo, feito uma bomba atômica. Eu faço a alusão assim, né? Aquela vai crescendo e blum. Vem de onde isso, gente? Isso é incrível. E aí, mas se ela tá no relacionamento que tem aconchego, tem carinho, tem beijo, abraço, ela pode até não chegar lá, mas ela tá numa relação legal, de amor, de desejo, né? E que isso para ela é satisfatório. Tá? Tanto que hoje a gente tem um conhecimento de poucos anos para cá que a resposta sexual da mulher é diferente do homem. Sim. Não é aquela coisa de desejo, excitação, orgasmo e resolução. A mulher tem todo um ciclo que depende de fatores
culturais, sociais, físicos, né? A mulher não entra no clima se ela estiver preocupada com o filho que está doente, com a mãe que está precisando fazer uma cirurgia, com o trabalho que ela tem que resolver. Então ela sai do clima, muito fácil. E aí é que a coisa complica. Mas se ela está legal, aquela situação para ela tá ótima. Uma relação que, mesmo que seja igual todos os dias, pode estar satisfazendo ela plenamente. Agora, o orgasmo ideal é aquele que lhe faz bem. Eu só queria fazer a pergunta é a mesma, Alessandra. Você não vai fugir não, gata. Eu queria só fazer um complemento que você falou dessa estatística ligado à questão das mulheres buscando parceiras, né? Existe uma estatística que ela não vai falar necessariamente relacionada ao orgasmo. Mas a gente tem uma pesquisadora do Rio de Janeiro, que ela pesquisa comportamento sexual e infidelidade, onde ela vai dizer que existe hoje, sim, uma busca das mulheres por relacionamentos com outras mulheres, mas é em função da solidão. Como hoje existe uma discrepância muito grande de número de homens mesmo no mercado em relação à mulher, existe hoje existe realmente, é estatístico isso. É uma pesquisa que foi realizada, né, por Miriam Goldenberg, que ela vai estudar toda essa questão, e já é comprovado que hoje as mulheres, principalmente com a idade mais avançada, a partir de 45, 46 anos, elas têm uma tendência sim a se permitir uma relação com outra mulher para não estar só, e acabam encontrando nessa relação todo esse aconchego, consequentemente, né? Uma nova sexualidade é descoberta. Então isso realmente é estatístico. Agora não é necessariamente a falta de orgasmo. Falta de uma pessoa. E o que seria um orgasmo ideal? O que seria um orgasmo ideal? Essa pergunta é pessoal? Não, Estamos aqui entre amigas. Faz de conta que ninguém tá ouvindo. Eu fico pensando assim, porque como eu trabalho com a ideia sempre da particularidade, dessa questão, dessa partícula mínima que é o indivíduo, eu não sei se a gente conseguiria dizer o que é um orgasmo ideal, porque eu acho que cada um vai sentir isso de uma maneira, né? A partir daquela relação que se estabelece com o corpo. Então, eu acredito que seja realmente um nível máximo de prazer que você pode sentir, e é muito comum você perceber, né, quem não tem problemas em ter orgasmos, percebe que os orgasmos acontecem de forma diferente. Claro. Tem uns mais intensos, tem uns que são mais discretos, tem uns que se repetem mais discretamente. Então, existe uma série de maneiras diferentes de gozar, né? Só que isso vai depender, eu acho, que do clima, da situação. E uma coisa que eu acho importante marcar, que a gente precisa desmistificar um pouco, é a relação da sexualidade com o amor. Porque isso impede muito que o prazer e que o corpo seja utilizado na sua potência máxima, uma vez que você sempre associa isso à necessidade de ser amado, à sua carência, à sua necessidade afetiva. Porque é possível completamente uma relação sexual sem que haja um vínculo afetivo e que ela seja intensamente satisfatória. Né? Eu acho que isso é um dos tabus que a gente tem ainda na sexualidade do indivíduo, que é essa associação que se faz. Tem pessoas que falam, não, eu só consigo ter relação sexual quando eu amo alguém, né? Isso para aquela pessoa talvez funcione, mas tem pessoas que conseguem ter relação sexual com alguém que mal conhece ou que conheceu naquela noite e ainda assim ter um prazer físico muito intenso. Olha, nossa ouvinte está ali dizendo que ela tem vergonha, mas mesmo assim ela está ouvindo. Tenho vergonha, mas estou ouvindo. Eu tive uma criação muito rígida. Luciana, que conselho você daria? Conselho foi forte, né? O que você diria para essa nossa ouvinte que tem dificuldade até de ouvir a gente aqui na rádio falando sobre isso? Antes de responder, Lu, leia ali a frase que ela fala, eu fui de uma época em que quando menstruei pela primeira vez eu quis morrer porque não sabia o que era. Isso aí já diz muito dela. Aí botou embaixo, criação muito rígida, né? Ela precisa procurar uma ajuda, né? De alguém que consiga, de uma terapia sexual mesmo, para entender por que simplesmente ouvir deixa ela com tanta vergonha. Interessante, né? Isso, porque né? Se ela e ouvir aqui no rádio, quer dizer, uma conversa que ela esteja sozinha, né? Não tem ninguém ali percebendo. Ou pelo contrário, pode ser que tenha mais gente lá na casa dela ouvindo o programa, porque né? É importante ela se permitir dizer isso para alguém, né? Se conhecer, entender por que isso causa vergonha a ela. Se ouvir causa vergonha, talvez outras coisas também causem vergonha a ela, né? E talvez ela tenha outras questões para resolver que ela esteja inibindo a sexualidade dela, relacionamento, a forma de se relacionar com outra pessoa, né? Então é importante a gente procurar um profissional que nos ajude a isso, né? A libertar de muitas questões, como ela coloca ali, de uma criação muito rígida, onde antes não era conversado, os pais foram criados assim, passavam para
os filhos assim. E hoje, mesmo a gente tendo várias coisas na internet, em televisão, a gente ainda vê uma criação muito rígida, né? Em colégios, quando a gente faz reuniões, como a Alessandra tem feito, a gente ouve pais falando, não, mas isso lá em casa não é conversado. Ainda é muito tabu conversar sobre a questão da sexualidade. Luciana Marangon, onde é que eu encontro o seu trabalho? Quais são os contatos que você pode passar pra gente? Eu atendo no Medical Center, né, no 6º andar, sala 601, né? Também estou com uma página no Instagram, que é Luciana MC Sexualidade, né? Sim, tá por aqui em algum lugar. Eu vou passar depois. Colocar as coisas mesmo, né? Sobre a sexualidade, as disfunções que podem aparecer, né? As pessoas podem mandar mensagem por ali também. E o telefone, que é 988385040, é o WhatsApp também. Por lá, eles me acham. Uma amiga, obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Essa foi a primeira, né? Primeira. A primeira a gente nunca esquece, né? Foi maravilhoso. Eu quero você aqui de volta. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Eu tava bem nervosa, né? Isso é o nervosismo dela? É, eu tava bem nervosa. Eu não quero ver Luciana relaxada. Mas foi ótimo, eu que agradeço o convite. Imagina, e espero que apareça muito. Mas vai com certeza. Jaque, como é que eu faço para te encontrar nas redes sociais, contato, telefone, como é que é? Eu trabalho na Clínica Corpo e Mente, no Centro Médico Edilson Pontes, sala 14. O telefone é 3424-4934. E nas redes sociais, no Instagram, @doutora Jaqueline Ferraz. E no Facebook, doutora Jaqueline Ferraz, também. E ela é super atuante, viu, gente? Muito. Alessandra, eu sei onde é que a gente encontra, no Conquista Sul. Ontem foi engraçado que ela estava subindo a escada rolante, assim, preocupada, vendo alguma coisa no celular, e eu estava em cima, assim, na escada rolante. Ela não me viu, né? Aí eu abri os braços. Não foi? Quando ela viu que a gente se abraçou, eu disse assim, você ia pra onde? Eu digo, volte. Vamos voltar, que é pra gente tomar ali uma torre e conversar. Sempre tão bom ter você aqui, amiga. Você é tão especial para todos nós, não é? Obrigada, eu agradeço e acho que a gente ficou realmente muito tempo. Isso aqui é um momento muito importante. Claro, eu acho que a gente com certeza tem a oportunidade de conversar de coisas que são importantes, que atingem as pessoas, que faz com que elas tragam para a vida uma reflexão em torno do que a gente discute aqui, né? E que venham outras oportunidades. Virão, né? Com certeza. Onde é que eu encontro Alessandra Lima? Eu também atendo no Medical Candeias, no 6º andar, 601B, porque é do lado de Luciana. A gente está fazendo essa parceria, ela com a terapia sexual e eu com a terapia familiar e conjugal. E na minha página do Facebook, Alessandra Lima, chega lá e manda uma mensagem e a gente marca horário diretamente comigo. Beijo pra vocês. Tô correndo, né, Batista, agora? Temos que correr. Batista com uma cara feia ali pra mim, não vou nem gozar hoje por causa disso, né, no final do programa. Porque tem que correr porque o tempo é curto, quer dizer, pra tanta coisa, e é por isso que a gente vai voltar, tá? O povo tá aqui pedindo no Facebook, não pude nem falar com vocês e nem no WhatsApp, mas enfim, a participação é sempre muito bem-vinda. Batista, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Maravilha. Quem faturou os ingressos para o Centerplex foi o Edson Rosa, lá da Lagoa das Flores. Vem aqui em horário comercial, traga um documento de identidade, procura Marlene, não é isso? Exatamente. Então, gente, um abraço para vocês. Amanhã, dia do especialista, vamos fazer uma geral. Amanhã a discussão é política econômica nacional e internacional. Olha, de um orgasmo para política econômica. Tudo a ver. Tudo a ver, e é assim que funciona. E graças a Deus que esse programa se chama De Tudo na Tarde. Tudo cabe, e cabe principalmente esse carinho e essa atenção de vocês. Beijo no coração, fique com Deus. E agora com o Jornal das 6, com Washington Rodrigues e Márcia Aguiar. E a gente volta amanhã a partir das 4 horas. Beijo no coração.